Moçambicanos estão a ser assassinados, angolanos estão sendo perseguidos, zimbabuianos estão a ser mortos, mas eles, em defesa do clube dos libertadores, que são os atuais opressores, estão a deixar a situação sul-africana arrastar-se. E na África do Sul há cumplicidade do próprio ANC, porque eles usam o problema dos imigrantes como, digamos, um refúgio para a sua ineficiência, para a sua corrupção, para a sua má gestão, para o desastre em que eles tornaram aquele país. E este é que é o problema. Portanto, não é um problema meramente sul-africano, este é um problema da região em que nós temos um problema que vai, por efeito dominê de contágio, pôr em perigo toda a região. Isso é um problema sério. É um problema sério. E se nós tivéssemos governos na região sérios, preocupados com a sua própria população, teriam apresentado moções de repúdio até o próprio governo sul-africano, que está impávido, está a assistir aquilo de forma impávida, está até a permitir a própria polícia estar de braços cruzados quando isto aqui acontece contra os moçambicanos. O político moçambicano Venâncio Mondlane criticou o presidente Daniel Chapo por, segundo ele, manter-se em silêncio diante dos recentes episódios de xenofobia contra cidadãos estrangeiros na África do Sul. Mondlane defendeu que o governo moçambicano deveria assumir uma posição mais firme na proteção dos seus cidadãos residentes no país vizinho, afirmando que o silêncio das autoridades transmite uma mensagem de falta de compromisso perante a situação. As declarações reacendem o debate sobre o papel do Estado na defesa dos moçambicanos no exterior. E o governo de Moçambique está aí, não diz absolutamente nada, não se manifesta, não diz absolutamente nada, porque não pode condenar ao seu camarada, não pode condenar a um elemento do seu clube dos opressores, não pode condenar um elemento do clube dos novos colonos da África da ACDC. Este é o problema grave que nós estamos a ter. Nós temos que, neste momento, como moçambicanos, também mostrar a nossa solidariedade aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos na África do Sul. Nós temos, todos aqueles que tiverem autocarros, tiverem meios de transporte, devem ajudar os seus irmãos a voltar para a sua terra. É verdade que em Moçambique também não há nenhuma política, este é o grande problema. Não há políticas nenhumas que ajudem que nós tenhamos uma população em Moçambique a desenvolver as suas atividades económicas, a desenvolver os seus negócios, a desenvolverem, digamos, a agricultura. Não temos nenhum investimento. O Sustenta caiu, que o próprio governo da Frelimo se contradiz, o novo ministro diz que não reconhece o Sustenta, que nunca ouviu falar. Não temos a base de trabalho da maior parte dos moçambicanos é a agricultura. O próprio governo moçambicano já abandonou a agricultura, abandonou praticamente, digamos, toda a força de trabalho que esse país tem. Enquanto moçambicanos enfrentam ameaças e episódios de xenofobia na África do Sul, o presidente Daniel Chapo continua em silêncio. Foi com este tom que Venâncio Mondlane criticou a postura do chefe de Estado, acusando de não demonstrar solidariedade nem agir em defesa dos cidadãos moçambicanos. Mondlane considera que o governo deve condenar publicamente qualquer ato de xenofobia e adotar medidas diplomáticas para garantir a segurança dos moçambicanos na África do Sul. As declarações prometem intensificar o debate político em torno da atuação do executivo perante a crise. É por isso que 90% da força de trabalho em Moçambique está no setor informal. Esta é que é a realidade. A mesma coisa acontece em Angola, acontece no Zimbábue. Portanto, este é um problema regional. Este é um problema de regimes que neste momento se tornaram regimes opressores, tornaram-se regimes ligados, digamos assim, a uma lógica de um colonialismo renovado que estão a criar essa situação aqui na região. Estes é que são os principais culpados. Então, esta é a grande questão que nós queremos partilhar. Temos que ser solidários com os nossos irmãos. Que os nossos irmãos venham para Moçambique, pois os nossos irmãos nós temos que acolhê-los, temos que ser solidários com eles. E este governo deve pronunciar-se sobre essa matéria o mais rápido possível. E deve abrir linhas de apoio aos moçambicanos que estão na África do Sul para serem acolhidos aqui. Deve haver oportunidades deles virem continuar a ter as suas possibilidades.